Neste vídeo, será apresentado o método experimental e analítico para a medição da potência de corte no processo de usinagem por tornamento. Mas o que é usinagem? Usinagem é uma operação que, ao conferir à peça forma, dimensões e acabamento, produz cavaco. O que é o cavaco? O cavaco é a porção de material da peça retirada pela ferramenta de corte. No processo de usinagem por tornamento, normalmente utiliza-se fluido de corte com o intuito de amenizar os efeitos do atrito entre peça e ferramenta. O principal objetivo desse experimento é a comparação da potência de corte com e sem a utilização de fluido de corte, tendo como base valores provenientes de medições e métodos analíticos. Na próxima sessão, será apresentados conceitos referentes aos parâmetros de usinagem. No processo de usinagem por tornamento, podem ser considerados parâmetros de usinagem a rotação e o avanço. Para cada configuração desses parâmetros, há de se ter uma potência de corte correspondente, ou seja, com o aumento da velocidade de corte e velocidade de avanço, aumentará a potência de corte utilizada. Vale salientar que a potência de corte é apenas uma parcela da potência total requerida no processo. Foi usinado um aço 1020 com uma ferramenta de corte de metal duro, ângulo de posição igual a 90 graus. Utilizou-se também uma penetração de 1 mm e uma rotação de 500 RPM. O fluido de corte utilizado, emulsionável, com uma relação de 1:10 em volume. O experimento foi executado em duas etapas, a primeira sem a utilização de fluido de corte e a segunda com a utilização de fluido de corte. Foi realizado um passe com 50 mm de comprimento e mediu-se a tensão e a corrente requerida pela máquina. Também mediu-se em vazio, ou seja, sem a realização de usinagem. Na usinagem com e sem fluido de corte, utilizou-se arestas diferentes da pastilha de metal duro, com o intuito de averiguar a contribuição da mesma já desgastada nos processos realizados. A ferramenta de corte utilizada foi uma pastilha de metal duro intercambiável, classificada pela ISO como P20, da fabricante Mitsubishi. Possui alta resistência mecânica, baixa tenacidade, revestimento espesso de nitreto de titânio e alumina. Foram utilizadas duas arestas de corte, uma para cada usinagem, das 6 possíveis. A equação 1 representa a velocidade de corte, que é o produto entre o número π, com o diâmetro da peça, e a rotação do equipamento. A equação 2 representa a força de corte, que é o produto entre a pressão específica de corte e a área da seção de corte. Vale salientar que a pressão específica de corte é tabelada. A equação 3 representa a área da seção de corte, que é o produto entre a espessura de cavaco e largura de cavaco. A equação 4 representa a potência de usinagem, que é o produto entre tensão e corrente. A equação 5 representa a potência de corte teórica, que é o produto entre a velocidade de corte e a força de corte, divididos pelo número 60. A equação 6 representa a potência de avanço, que é uma relação entre a potência de corte divididos por 4,5. Esta relação válida somente para o processo de tornamento, que diz que a potência de corte é 4,5 vezes maior que a potência de avanço. O fabricante da ferramenta de corte recomenda um avanço por revolução entre 0,14 e 0,28 mm por volta. Foi utilizado no experimento 0,19 mm por volta. A rotação regulada na máquina resultou em uma velocidade dentro da faixa recomendada pelo fabricante, de 50 a 80 metros por minuto. Para a potência teórica, utilizando a equação de Kingsley, obteve-se aproximadamente 4,3 kW de potência requerida. Através da usinagem ou método experimental,
obteve-se valores de potência superiores aos teóricos sugeridos por Kingsley, de 4,78 kW sem usinagem, apenas com a placa girando. Na operação com e sem fluido, aconteceu o inverso do esperado. A potência com fluido foi maior que a potência de corte sem fluido. Assim, observou-se que para a condição pouco severa de usinagem, o fluido de corte não causou diferenças significativas. Também verificou-se que devia ser descontada a potência requerida pela bomba de fluido de corte, que interferiu na corrente de linha medida. Mesmo com a subtração dessa potência, o fluido de corte não causou diminuição na potência requerida, que tornasse a utilização de fluido de corte vantajosa.